O CCBB abriu em São Paulo a exposição Mondrian e o Movimento Destel, que uniu arquitetura, pintura, artes gráficas e assim por diante. A gente entrevistou o curador, Peter Jabes. O CCBB está trazendo a exposição Mondrian e o Movimento Destel. Para essa exposição a gente usa dois eixos que são importantes. Uma é a carreira do Piet Mondrian, artista holandês que nasceu em 1872. A gente tenta, através da escolha das obras aqui na exposição, mostrar como ele chegou de uma arte figurativa a uma abstração, e a uma abstração que impactou tanto. No segundo nível, nós temos um outro eixo, que são os artistas do Movimento Destel, que eram arquitetos, pintores, fotógrafos, designers, que todos colaboravam com uma revista que chamava O Estilo, Destel, e que teve uma grande importância em divulgar as ideias e de aglutinar pessoas que tinham, vamos dizer, pensamentos similares. Quando se fala sobre o Mondrian, ele vai cada vez mais buscar o essencial na imagem. Ele vai eliminando ornamentos, a cor fica mais cinzenta, marrom, porque ele está se concentrando na forma. Tem até pintores que são feitos apenas com linhas em preto. Em 1919 ele já pinta totalmente abstrato. Ele encontrou vários colegas e eles discutiam ideias de como o que era arte, o que era importante, e começaram a chegar a um acordo que teria que ter uma revista, mas nunca foi um movimento, nunca foi um grupo. Eles se conheciam, mas não tinha reuniões, não tinha uma sede, não tinha um regulamento. Eles eram um espírito, era um jeito de pensar. O movimento é extremamente positivo, otimista. Eles tinham uma meta, eles tinham um ideal. Às vezes um pouco utópico, porque não era tudo possível implantar. E nesses poucos anos que a revista existiu, aconteceu muito. Isto imprimiu na história da arte. Outra boa dica da revista dessa semana é a exposição Múltiplo Leminski, que, como o nome já diz, apresenta as várias faces desse poeta maravilhoso que foi Paulo Leminski. Para quem não sabe, ele também foi jornalista, escritor e compositor. Dá uma conferida. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Bom, meu nome é Estrela Leminski, Estrela Ruiz Leminski. Sou filha do Paulo Leminski e da Alice Ruiz. Ele é o Theo Ruiz. E a gente está aqui no Rio para a montagem da exposição Múltiplo Leminski. Eu sou uma das curadoras, junto com a minha mãe e com a minha irmã, né, a Alice Ruiz e a Áurea Leminski. E o Theo trabalha na produção, então é, né, uma estrutura familiar, né? Enfim, a gente cuida já todo esse legado que é desse poeta, que as pessoas conhecem mais como um poeta, mas esse artista múltiplo que é Paulo Leminski. A exposição tem mais ou menos um nicho, né, um espaço dedicado para cada uma das áreas que ele se dedicou. Com imagens, textos originais. Esses originais às vezes são guardanapos de papel. Ele era uma pessoa que não tinha disciplina de trabalho, ele trabalhava 24 horas por dia, então tem todo esse caos, né, que era só organizado dentro da cabeça dele, mas que na vida era essa profusão de coisas e ideias, estão representadas e espalhadas na exposição. Então é legal porque você vai vendo referências dele, e é lindo isso ter vindo para o Rio de Janeiro, porque ele morou mais de uma vez no Rio, principalmente a parte jornalística. Ele chegou a trabalhar em vários jornais aqui no Rio. Tem inclusive ambientações dedicadas para a parte das obras infantis que ele fez, tanto de música quanto de poesia. Tem um espaço dedicado para um espaço nipônico, porque ele foi uma pessoa que se dedicou tanto ao haikai quanto à tradução do japonês,
quanto ao judô. Além de tudo isso que a Estrela falou, dos objetos, do conteúdo artístico, dessa multiplicidade do Leminski toda, a exposição ela também se complementa com atividades paralelas. Tem uma mostra de filmes, né? Então são filmes antigos, alguns, né? que o próprio Leminski ainda aparecia, filmes bem curtinhos. E tem alguns longas-metragens também que foram inspirados na obra dele, né? Como o filme Belo Wars, que é inspirado no livro Guerra Dentro da Gente, que é um livro infanto-juvenil do Leminski. E tem também o Existo, que daí é uma leitura sobre o Catatal, né? O Catatal é o livro emblemático do Leminski, assim, é o livro, alguns consideram assim a obra-prima dele. E também vai ter um pocket show que a gente vai fazer, né, a gente vai tocar as músicas do Leminski, que tem essa parte musical também. Quem viveu os anos 80 sabe, né? Sabe que ele era músico e que teve um período que ele foi super gravado pelo Ney Matogrosso, pelo Caetano Veloso, pelo Arnaldo Antunes, mas uma nova geração não sabia, porque é um repertório que ficou datado no sentido de pertencer a uma década. Bom, então a gente convida todos vocês a assistirem a exposição. Ela vai estar na Caixa Cultural, aqui do Rio de Janeiro, entre o dia 10 de janeiro e o dia 6 de março. Vocês podem ir conferir a exposição, esse múltiplo Leminski, que vocês vão gostar. Hoje tá tão bonito que até parece que eu vou pegar avião. Hoje tá tão bonito que até parece que eu vou ver você, meu bem. Está tão, tão, tão bonito que eu nem sei o que vou fazer. O artista Bruno Miguel está em cartaz com a exposição Essas Pessoas na Sala de Jantar, pensando entre muitas outras coisas sobre a relação entre a pintura e o objeto. Dá uma olhada. Sou Bruno Miguel, sou um artista carioca que tenta ter um trabalho que fale desse Rio de Janeiro completo, Zona Sul, Zona Norte. O foco para mim é muito o como pintar hoje. Mais do que me apegar à pintura como ferramenta, eu tento pensar a pintura como pensamento. E eu faço trabalhos tridimensionais que eles acabam tendo uma apresentação, assim, à primeira vista remete à escultura. E esse trabalho aqui, por exemplo, em que eu estou sentado no meio, é uma grande instalação pictórica para mim. São recortes de pintura de paisagem. A cor é muito presente no meu trabalho porque é uma relação com esse campo do plano e cor, sabe? Eu sou extremamente egoísta nesse sentido porque o trabalho primeiro tem que agradar muito a mim. E eu sou apaixonado pela estética do excesso e da cor. É algo que transborda no trabalho. A música entra no meu trabalho como essa experiência de mundo que cerca. O título da mostra, Essas Pessoas na Sala de Jantar, tão ocupadas em nascer e morrer, que às vezes não enxergam a beleza que está acessível a elas, mas está tão protegido dentro da cristaleira, porque o jogo de chá, o aparelho de jantar só sai quando chega uma visita. E aí você deixa de viver a poesia do mundo porque você está preocupado com coisas outras, como pagar as contas e acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Eu fui saber mais sobre o modo de trabalho e a metodologia de criação do grupo Teatro Nominável e o diretor Diogo Liberano me contou também sobre seus projetos mais recentes. Dá uma olhada. Meu nome é Diogo Liberano, me chamo de artista pesquisador, diretor, dramaturgo, ator, produtor de uma companhia carioca, Teatro Nominável. Teatro Nominável é uma companhia que surgiu aqui no Rio, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, quando eu estava cursando, me graduando em direção teatral. É atualmente uma companhia formada por mim e por mais 4 atrizes, Adassa Martins, Carolina Helena, Flávia Naves e Natácia Velo, e já desde alguns anos a gente agregou parceiros que vinham trabalhando muito com a gente. Crescemos nesses anos, somos 12 artistas, produtores trabalhando. Hoje dá para dizer
que a nossa implicação, que a nossa poética, que a nossa pesquisa, que aquilo que nos interessa, desde sempre foi uma relação entre teatro, performance e a nossa cidade. Nós temos 5 espetáculos por ordem, não 2, depois Vazia o que não falta Miranda, Como cavalgar um dragão, Sinfonia Sonho, Concreto Armado e o último trabalho, que é mais recente, uma performance chamada O Narrador. É uma performance solo, a primeira criação solo da companhia, onde eu estou em cena, e é uma criação absolutamente autobiográfica. Eu estava estudando um texto, um ensaio filosófico do Walter Benjamin, chamado O Narrador, e fui convidado para abrir um evento de dramaturgia em Belo Horizonte. E a condição de participação do evento era ler um texto inédito, e eu não tinha um texto inédito. E aí eu compus um texto afetado pelo Benjamin, e na noite do dia 26 de abril de 2014, um sábado, eu estava lá abrindo esse evento, lendo esse texto. E eu saí da leitura muito afetado pelos olhares, pelas reações, e eu tive certeza absoluta de que aquilo ali era uma produção inominável, assim. É isso tudo que eu tenho. Assim a vida me parece possível. Lá, onde ela se acaba, eu consigo encontrar mais que o seu fim. Eu encontro também o seu destino. Foi importante eu ter visto a morte tão de frente, ter sentido o seu cheiro, a temperatura fria não de gelo, mas da testa dura e pálida, abraçada em caixão de madeira. Além disso, nós temos uma mostra que a gente executa, a gente cria de 2 em 2 anos, que é a Mostra IFEM de Pesquisa Cena, que teve já 2 edições, 2012, 2014 e 2016 vai ter a 3ª edição, se tudo der certo. A gente está sempre criando aquilo que a gente sente que deve criar a partir de questões que de fato nos afetam. Então os nossos espetáculos, as nossas criações estão falando sobre temas muitas vezes muito áridos e difíceis de querer falar. Eu acho que é recorrente, que nos configura enquanto uma companhia, é o desejo de tocar em questões que estão sendo de alguma forma para a gente tiradas do mundo, tiradas de discussão. Questões que estão sendo simplificadas e maquiadas. A gente gosta sempre de trazê-las de novo à tona. Para quem quiser saber mais sobre o Teatro Inominável, tem o nosso site que tem tudo lá, teatroinominável.com.br. Serão bem-vindos. Essa semana você vai conhecer o Quinteto Quarta B. O grupo se reuniu em função do Festival Moacir Santos e agora estão lançando seu primeiro CD, que conta com músicas do compositor. Nós somos a Quarta B. Esse grupo surgiu a partir de um convite da Andréa Ernest Dias, que é uma das idealizadoras e curadoras do Festival Moacir Santos. Ela teve a ideia de propor que a gente montasse um show diferente, abordando o repertório do Moacir com liberdade e podendo fazer também outras coisas que a gente quisesse. Aí a gente fez esse primeiro show lá no Rio, nesse festival, no CCBB, e resolvemos continuar. E aí as coisas foram fluindo super bem. O Moacir nasceu no interior de Pernambuco e ele começou a tocar na banda da escola, na banda da cidade, quer dizer, né, que tinha isso, né, uma tradição brasileira. E aí logo cedo ele fugiu de casa com 14 anos, querendo buscar novos horizontes, assim, né? Ele acaba se tornando um grande professor, né, que deu aula para uma geração inteira de músicos, que é uma geração muito importante para a música brasileira. Ele deu aula pro Baden Powell, pro Tom Jobim, para Nara Leão, para Carlos Lira, enfim, para toda essa geração da bossa nova, digamos, né? E acabou que ele não ficou tão conhecido no Brasil porque ele foi relativamente cedo para os Estados Unidos. Então ele tem uma história de vida, uma carreira muito sui generis, muito peculiar, né? Um cara negro, nordestino, órfão, pobre, que foi indo, foi viajando, foi aprendendo e, enfim, chegou nesse músico completo, né?
A Deda justamente chamou a gente para fazer uma coisa diferente no Festival Moacir Santos. Ela deu carta branca pra gente fazer o que a gente quisesse e sugeriu que fosse uma coisa diferente, uma releitura das músicas do Moacir. E a gente levou ao pé da letra e fez bem diferente mesmo. Fez uma mistura assim e fez uma leitura bem desconstruída da obra do Moacir, né? Curta Quarta B.